Prepare-se para mergulhar em duas histórias assustadoras que vão te deixar de cabelos em pé. Antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhuma das nossas histórias assombrosas e mistérios aterrorizantes. Então, se você é fã de contos de terror e adora uma boa dose de suspense, este é o lugar certo para você. Clique no botão de inscrição e junte-se a nós nessa jornada pelo desconhecido. O dia que eu joguei tabuleiro Ouija. Quando eu estava no ensino médio, passei a noite na casa do meu amigo com outro amigo. Então éramos 3. Minha amiga, que estava hospedando a festa do pijama, Nicole, perguntou se queríamos brincar com um tabuleiro Ouija. Eu nunca tinha ouvido falar deles e não tinha ideia do que era. Mas como sempre, fiquei empolgado para experimentá-lo, pois estava sempre interessado em novas experiências. Nicole trouxe o quadro e me explicou, me dizendo que entrou em contato com o mundo espiritual e me mostrou o que fazer. Minha avó havia falecido recentemente, então meu interesse foi despertado. Nicole, Elizabeth e eu nos sentamos no chão da sala escura de Nicole em frente a uma lareira, emitindo uma luz quente e bruxuleante. Colocamos os dedos na prancheta, o ponteiro, e começamos a fazer perguntas, primeiro tentando entrar em contato com minha avó. Minha avó não respondeu, mas um espírito chamado Edgar começou a se comunicar conosco. Começou devagar no início, fazendo perguntas de sim ou não. Então ficou super assustador. Edgar revelou que era um assassino, mas não deu detalhes específicos. Então ele ameaçou nos matar. O fogo da lareira se acendeu, apesar de não haver corrente de ar na sala. Então uma lâmpada desligada começou a piscar. Gritamos em uníssono enquanto atiramos a prancha e corremos escada acima para a segurança do quarto bem iluminado de Nicole. Algumas noites depois, eu estava em casa, dormindo na cama, quando Edgar entrou em meus sonhos. Ele me mostrou como assassinou violentamente sua esposa e filhos. E depois de matá-los, ele se virou para mim e ergueu o machado. Assim que ele estava prestes a me massacrar, eu acordei. Eu sempre mantinha um copo grande de água gelada ao lado da minha cama à noite. De alguma forma, a xícara tinha sido derrubada da mesa de cabeceira e caída na cama, o que me chocou ao acordar. Pode ser interessante para você. Um encontro com um porco demoníaco, Patrícia, relato sobrenatural. Diga a ela que estou bem, o guarda do manicômio. O estranho é que minha cama de casal estava encostada na parede de um lado, o lado oposto ao criado mudo. Quando a água derramou, ela derramou do lado da parede, não do lado da mesa de cabeceira onde estava, o que deveria ter sido impossível. Eu era filha única, e meus pais estavam dormindo quando aconteceu. Então ninguém mais poderia ter derramado a água gelada na cama. Na época, achei que era minha avó me protegendo. Mensagem do autor. Esta é uma história real. No entanto, como adulto, não acredito que houvesse um espírito real, pois os tabuleiros Ouija foram desmascarados pela ciência. Mas na época, era real para mim. E ainda não há uma explicação de como a água caiu na cama do lado da parede. As criaturas. Olá, meu nome é Grisha Makarov, tenho 23 anos e faço tudo o que uma jovem comum faz. Trabalho, estudo, saio. Como pessoa tenho meus hobbies, gosto de ler, gosto de cuidar de pássaros e tomar sol. Mas existe algo que eu faço que não é nada comum. Alguns julgam até assustador. Mas é um trabalho nobre. Eu já falo mais disso daqui a pouco. É que eu sou uma exorcista. Sim, um dos meus trabalhos é expulsar espíritos malignos. Eu tenho esse dom desde criança. Nunca tive medo dessas criaturas, mas jamais as subestimei ou tratei com desdém, porque estes demônios são mais antigos e poderosos do que a humanidade. Você já imaginou o que é uma criatura viver milênios e não morrer? Quanto conhecimento acumulado ela tem em todas as áreas das ciências humanas? Você já imaginou uma criatura que conviveu com o próprio Deus, que teve acesso a conhecimentos além do que a humanidade concebe? Por isso que eu jamais os subestimo. Eu descobri meu dom quando era criança. Foi um pouco traumático, mas depois que entendi a magnitude de minhas habilidades e experiências, eu fiquei mais tranquila. Na adolescência, eu considerei este dom como uma das coisas mais legais que me aconteceu.
Quando entrei na juventude, aflorou em mim um forte senso de dever. Pode ser interessante para você. A menina do vestido azul, relato sobrenatural. Um fantasma ressentido. A mulher da noite, relatos sobrenaturais sobre caroneiros fantasmas. O meu dom funciona da seguinte forma. Se eu fizer uma oração consagrando um crucifixo para Deus, ele é capaz de aterrorizar os espíritos imundos. Se eu pegar um copo da torneira, água comum que nem ao menos foi filtrada, e a consagrar, o líquido queima a pele das criaturas como o ácido queima a pele humana. Se eu chegar e me aproximar das criaturas, elas ficam paralisadas, e eu as toco, elas se desmancham. Você deve imaginar que lá no inferno eu simplesmente não devo ser muito querida. Eu não frequento o catolicismo, nem pratico o cristianismo da forma tradicional. Eu nasci com esse dom, ainda não sei porquê. Existem duas modalidades de exorcismo. A primeira, que é mais fácil, é quando a criatura maligna está em seu próprio corpo. Eu apenas a destruo. Posso dizer com modéstia que já vivenciei batalhas espetaculares. A segunda modalidade é a mais difícil. Se trata de quando o espírito maligno possuiu outro corpo, pode ser o corpo de um ser humano ou animal. A minha preocupação é dupla: destruir aquela criatura e preservar a vida de quem foi possuído. É de dar pena o estado das pessoas que são possuídas por essas criaturas. Quando eu dou fim ao espírito mau, é muito gratificante ver a pessoa livre, sorrindo para mim por estar liberta. Nem sempre eu consigo destruir a criatura, apenas expulsar. Mas eu torço para ter um segundo encontro com aquele ser infernal em um beco escuro e o destruir. Eu sou uma exorcista, mas também uma pessoa normal, uma jovem normal, e acreditem, eu temo outras coisas que não são os demônios. O fantasma do Pier 12. Trabalho na área de vigilância patrimonial e já vi e escutei muitos casos nesses longos anos de serviços. O que irei relatar aconteceu no porto da antiga Petrobras da Arthur Bernardes. Naquela época, eu era inspetor rondante e fazia rondas nos postos para dar apoio aos vigilantes. No Pier 12, tirava serviço um companheiro que chamarei aqui apenas de João. Os outros guardas já haviam falado que o João, já há algum tempo, apresentava certa preocupação aos colegas por sempre ficar sozinho e falar pouco. Certa vez, ele tinha comentado com um companheiro de plantão que não gostava de tirar serviço naquele pier, pois a partir de certa hora, sempre via um homem que lhe acenava e, ao chegar perto, o mesmo sumia. O vigilante contou a história aos outros colegas, que começaram a tirar sarro da cara do João, o que fez ele se afastar do grupo com vergonha. Mas numa noite, um dos vigilantes comentou comigo este fato e eu fiquei curioso para saber se era verdade. Então, cheguei à Petrobras na hora de sempre. O rádio HT dele ficava mudo e os colegas afirmavam que ele desligava para dormir. Então, cheguei ao posto e pedi a um guarda para me acompanhar até o pier. Ao chegarmos no local, ficamos escondidos, quando o vigilante João passou por nós muito nervoso e com os braços cruzados, como se estivesse com frio. Foi então que, olhando para um guincho próximo a uma rampa, começou a falar: "O que tu queres comigo? Deixa eu trabalhar em paz." Eu e o outro guarda sacamos nossas armas e, pensando ser ratos d'água, ladrões, fizemos um cerco, mas não tinha nada. Chamei o guarda João pelo rádio, mas só chiava. Foi então que fui ao seu encontro e me identifiquei, lógico, para não tomar um tiro. Ele respondeu e perguntei com quem ele estava falando. Ele, meio sem jeito, olhou para o outro guarda que estava me acompanhando. "Pode ser interessante para você. A garota do parquinho, relato de um caminhoneiro, as criaturas, o segredo da vovó." Logo entendi. Pedi ao outro guarda para ficar a sós com ele. Foi quando fiquei sabendo o que vinha acontecendo. Ele falou que começou a ver um homem caminhando todas as noites no pier. Ele, pensando ser algum marítimo ou algum funcionário, chamava a pessoa, mas sempre que chegava próximo do guincho, o homem sumia. Aí depois começou a ver que ele acenava para que João o seguisse. Dessa maneira, ele já não o deixava mais em paz, aparecendo várias vezes durante seu plantão. Perguntei por que ele não comunicou o fato. João disse que ficou com medo das pessoas pensarem que ele era desequilibrado e assim perder o emprego. Fiz uma pesquisa com funcionários antigos do lugar e descobri que muitos anos atrás houve um acidente com um dos funcionários.
Um container se soltou e veio a cair em cima de um operário. Ali estava-se explicação. Todo esse tempo, esta alma do funcionário ainda não tinha aceitado sua desencarnação.